A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A palavra de hoje que o Senhor palestrou no meu coração é Jeremias 18, uma passagem muito conhecida, que vem dizendo por título, o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não podereis eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E o que o Senhor quis palestrar comigo nessa passagem, né? Porque se você prestar atenção, quando ele, muitas das vezes, né, quando Deus ele vai palestrar com os profetas, ele faz, levanta, dispõe-te. E o Senhor está te dizendo nesta manhã, levanta, dispõe-te de onde tu está prostrado. É necessário levantar e descer a casa do oleiro. É necessário levantar, erguer a mão, falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e descer a casa do oleiro. E o Senhor palestrou muito forte comigo, porque aqui vem dizendo que só na casa do oleiro ele conseguiu ouvir a palavra do Senhor. Então a gente só vai ouvir a voz do Senhor quando a gente se humilhar. A gente só vai ouvir a voz do Senhor quando a gente descer mesmo a casa do oleiro. E o Senhor palestrou comigo, que vem dizendo, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então quando Jeremias desceu a casa do oleiro, ele viu o Senhor trabalhando nos vasos, ele viu o Senhor trabalhando no vaso dele, ele viu eu e você trabalhando, o Senhor trabalhando no nosso vaso. E o Senhor quis palestrar comigo que o Senhor não para. O Senhor não para, porque enquanto a gente está dormindo, o Senhor está trabalhando. Enquanto a gente está trabalhando, o Senhor está trabalhando no nosso vaso. Enquanto a gente está palestrando com o Senhor, Ele está trabalhando no nosso vaso. Ele está nos moldando, Ele está forjando o nosso caráter. E eu, conjecturando com as minhas palavras, quando um oleiro vai fazer um vaso, ele trabalha com as duas mãos, uma mão por fora e uma mão por dentro. A mão de fora para moldar e a mão de dentro para lapidar. E assim é o Senhor na minha e na tua vida, Ele está moldando e está lapidando. E tem que ter uma harmonia, porque se não tiver uma harmonia, o vaso fica torto. Se não tiver uma harmonia, o vaso não fica harmônico, o vaso não fica perfeito para o uso. O Senhor palestrou comigo, porque vem dizendo assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe procedeu. Então se tu tá passando na moenda de Jeová, não murmura, não questiona, porque o Senhor ele tá moldando o teu vaso, Ele tá quebrando, tá fazendo um vaso novo, porque é necessário a gente deixar Deus trabalhar no nosso vaso. Muitas das vezes a gente quer bater pezinho, mas se esquece que o oleiro é que manda no vaso, não é o vaso que manda no oleiro, porque em Romanos, se eu não me engano, vem dizendo que ao Senhor, que é dado ao Senhor todo o poder sobre o vaso, em fazer um vaso de honra e um vaso de desonra, porque o Senhor ele tem toda a autoridade para fazer um vaso de honra e um vaso de desonra, e não é o vaso que manda no oleiro. Muitas das vezes o oleiro fala assim, eu quero você dessa forma, aí você diz, não Jesus, pode ser dessa outra forma aqui, mas é Jesus que manda no vaso, é o oleiro que manda no vaso, não é o barro que manda no oleiro. Não é o barro que diz que o que ele vai querer ser feito. Não é o barro que vai dizer eu quero ser um copo, eu quero ser um vaso, eu quero ser um prato. É o oleiro que faz o que apraz a ele. E aqui vem dizendo, então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o que o Senhor quis palestrar no meu coração, que é necessário a gente deixar Ele trabalhar no nosso vaso. É necessário, porque o Senhor Ele quer trabalhar muitas das vezes, e pela dureza do nosso coração o Senhor não trabalha. Pela dureza do nosso coração o Senhor não faz.
O Senhor quer lapidar, o Senhor quer moldar, quer mostrar coisas novas, quer aprofundar nos mistérios. Mas o Senhor palestrou muito forte comigo, porque o vaso, para ele ser aprovado, ele passa por diversas etapas. O vaso ele é moldado, o vaso é colocado água para ele amolecer, né, o barro, né, para ele ser moldado. E o Senhor palestrou comigo porque a água é o Espírito Santo. E como é que a gente vai fazer um vaso de barro se não tem a água? O oleiro ele não consegue porque o barro fica duro. Então é necessário ter a água. E como é que tem a água? É necessário jejuar, é necessário buscar, é necessário se aprofundar na fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. E depois que ele é moldado, esse vaso ele é posto no sol. E para que o vaso é posto no sol? O vaso é posto no sol para que ele venha secar, e se tiver alguma impureza vai dar rachadura. E muitas das vezes é isso que o Senhor faz na nossa vida, ele nos coloca na prova. E se não for aprovado, o oleiro ele vai lá, quebra o vaso e retorna a fazer um vaso novo, a qual é perfeito aos olhos dele. E muitas das vezes nós estamos na prova e o Senhor está lá nos lapidando e a gente não entende. A gente não entende, o Senhor está lá, ó, peneirando o barro para tirar a impureza. O Senhor está tirando a impureza, porque quando a gente retira um barro, a lama, né, para fazer a argila, né, vamos dizer assim, para fazer um vaso, tem que tirar as impurezas. Eu não vou fazer um vaso com argila cheia de galho, com argila cheia de árvore, cheia de folha, né, de árvore. Eu tenho que tirar aquilo ali. E o Senhor está tirando as impurezas do mundo, ó. O Senhor está tirando as impurezas para ele fazer um vaso aprazível aos olhos dele. E o vaso, depois que ele é seco no sol, ele vai para a fornalha. O vaso ele vai para a fornalha. Para ser aprovado, o vaso ele tem que assar. Ele tem que assar para ele ficar resistente, para poder receber a unção, para poder receber o azeite, para poder ser um recipiente purificado, para receber a glória de Deus. E assim é o que o Senhor faz, o Senhor nos coloca na fornalha. Como ele colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porém, muitas das vezes esquecemos dessa passagem. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha, mas não queimou nem um fio do seu cabelo. Por quê? Porque o quarto homem da fornalha estava com eles. E quando o Senhor colocar eu e você na fornalha, o quarto homem da fornalha vai estar conosco. Então não teme. Passa pela prova dando glória a Deus mesmo. Porque a palavra do Senhor fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E depois que o vaso ele passa pela fornalha e ele é aprovado pelo oleiro, o oleiro vai lá e derrama. Guarda o que apraz a ele. Ele guarda o azeite, ele guarda o vinho, ele guarda a água. Então o Senhor, ele está te moldando, ele está te lapidando para guardar dentro de você o azeite. O azeite significa a presença. Porque não adianta ir para a igreja se encher da presença e o vaso está rachado. Se no meio do caminho tu vai andando até tua casa e o azeite vai vazando. É necessário a gente estar com o vaso, ó, perfeito. A gente está com o vaso íntegro, o vaso inteiro, para quando a gente se encher da presença do Senhor, a gente chega em casa transbordando, e a paz do Senhor, o azeite do Senhor, a presença do Senhor venha transbordar no nosso lar. Que venhamos deixar, irmãos, o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Fica com essa palavra para a tua vida. A paz do Senhor.